Muito boa tarde mais uma vez. Vamos agora falar de pasta e papel, uma fileira em que Portugal dá cartas lá fora, olhou para o exterior e só isso permitiu ao setor crescer. Eu trouxe aqui alguns números. Volume de negócios desta fileira, 5 mil milhões de euros. As exportações representam 3 mil milhões. Falamos de um universo de 600 empresas que representam 13 mil trabalhadores. Vamos ouvir precisamente o ponto de vista dos empresários e das associações que representam o setor. São meus convidados o Manuel Delgado, vice-presidente da Associação Nacional dos Industriais de Papel e Cartão, o Gonçalo Almeida Simões, diretor-geral da Beyond, Associação das Bioindústrias de Base Florestal, e também o José Neves, CEO e fundador da José Neves, fábrica e distribuição de embalagens. Chamo-os ao palco, já cá estão. Muito boa tarde aos três, creio que têm todos um microfone, o do Gonçalo está aqui deste lado. Começo nesta primeira ronda por vos pedir um enquadramento da área de negócio exata que representam, até porque falamos aqui de uma só fileira, mas há negócios muito diferentes e temos um painel plural que mostra precisamente isso mesmo. Manuel, comece por si. Muito boa tarde, desde já muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui na apresentação da ANIPC, que é uma associação que representa os recolhedores de papel, fabricantes e transformadores de papel em embalagens. A associação foi fundada em 1976, está quase a completar 50 anos, composta, os seus associados, 106 empresas, fabricantes de papel, recolhedores de papel e fabricantes de embalagens, fatura todos os associados da ANIPC 800 milhões de euros e comporta 5 mil trabalhadores. Uma das principais funções da ANIPC é o apoio jurídico aos associados, a formação e também alguns programas específicos. O último que foi feito, desenvolvido pela ANIPC, foi o roteiro para a descarbonização do setor do papel e cartão. Gonçalo, na Beyond a área de negócio é um bocadinho diferente. Sim, basicamente nós representamos 4 associados, neste caso a Navigator, a Altria, a Smith e a Renove. Este cluster da pasta e papel hoje em dia é muito mais do que pasta e papel, ou seja, já não se produz só pasta e papel, por isso mesmo é que se chamamos Bioindústrias de Base Florestal. Vai para além disso, já se faz pasta para têxteis, já se faz cosméticos, já se faz tudo o que seja à base da fibra de celulose. E portanto, se quisermos ter em conta toda a economia florestal e o conjunto de empresas associadas, estamos a falar de 5% de contribuição para o PIB, 10% de exportações. Se falarmos deste cluster, vai para 50% destes valores. Muito interessante neste cluster é o facto de termos uma taxa de cobertura positiva em termos de balança comercial de bens, ou seja, nós exportamos o dobro daquilo que importamos, ou seja, quando comparado a esta indústria, este cluster, com outras indústrias muito exportadoras em Portugal, está claramente acima, porque é preciso fazer realmente este balanço e ver qual é que é a taxa de cobertura. Em relação à fileira muito em concreto, a nossa matéria principal, em termos de matéria-prima, é o eucalipto. José, na José Neves são as embalagens, o grande negócio, como é que funciona? Muito bem, eu antes de mais só queria dar os parabéns ao Millennium, porque realmente estas iniciativas é bom pôr-nos todos a conversar e assim entendermos e conhecermos alguns fatores. Concretamente, a José Neves foi uma empresa criada há 41, vai fazer 42 anos. Inicialmente era só transformador de papel, mas de facto temos vindo a evoluir, estamos nas embalagens e temos um setor que são papéis especiais, ou seja, criamos papéis. E estamos naquilo que eu considero na indústria de papel, ou da embalagem neste caso, temos que ser inovadores. Só assim é que podemos continuar a crescer. E é aí que é a grande aposta, temos ganho uns prémios internacionais neste setor e espero que isso continue assim, possamos ter o crescimento que temos tido. Manuel,
para os associados da ANIPC, quais são os grandes desafios? Que problemas é que vos têm chegado? Que preocupações é que existem nesta altura com esta área? Muito bem. Nós, a Associação, todos os seus associados atuam na economia circular, ou seja, resíduos, fabrico de papel, embalagens, que dão resíduos e por aí fora, mas assenta numa triangulação de empresas. No triangulação, os recolhedores de papel tratam toda a logística dos resíduos gerados a aglomerá-los. A segunda fase, os fabricantes do papel e os fabricantes da embalagem. As dificuldades em cada um dos pontos dos versos do triângulo, há dificuldades. Começando pelos recolhedores de papel, em termos de requisitos legais, às vezes a legislação meia obscura, difícil de entendimento, esse é um problema. Na caracterização dos resíduos também é problemático, ainda mesmo o cidadão comum não tem a certeza se uma determinada embalagem pode ir para o ecoponto amarelo, se tem que ir para o ecoponto azul, e os operadores chegam lá a tipologia de resíduos que eles também depois têm diferente a gerir. Nos fabricantes de papel, essencialmente, são pequenos fabricantes e temos alguns também grandes, mas aí é o normal, as dificuldades normais da indústria de processo, que são toda a indústria de processo. Já na embalagem, aí as principais dificuldades é neste momento um retrocesso da economia, dificuldades, a redução da atividade. Essencialmente é esse o principal problema. São preocupações um bocadinho transversais aqui a todas as áreas de negócio. Gonçalo, vi que na área das bioindústrias de base florestal há uma preocupação com a escassez de matéria-prima. O que é que está a acontecer e como é que se pode contornar? Sim, eu hoje durante a tarde tive a oportunidade de estar a ouvir o que diziam as outras fileiras e falámos sobretudo de desafios externos ao nível da macropolítica internacional. E é verdade, todas as fileiras têm esse problema, é um problema transversal, o que é que acontece depois das eleições americanas, o que fazer com a instabilidade ao nível de grandes mercados europeus, como é o caso da Alemanha e da França. No nosso caso, muito em concreto, eu gostaria de focar-me naquilo que é um desafio interno e que tem muito a ver com aquilo que é a política da gestão florestal em Portugal, que ao longo de décadas tem sido praticamente inexistente e com grande prejuízo para a matéria-prima que tem que entrar na nossa indústria. E isso é neste momento o nosso maior desafio. Ou seja, a tendência é de cada vez importar mais matéria-prima, neste momento na ordem dos 20% a 30%, o que é uma pena porque Portugal tem floresta suficiente para promover o abastecimento dessa matéria-prima. Não tem a floresta suficiente, bem gerida, para abastecer a indústria, que são coisas completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que Portugal tem cerca de 3,3 milhões de hectares de floresta. O problema é que, maioritariamente, esta floresta, que é 99% floresta privada, está mal gerida. Não é o caso da floresta gerida pela indústria, que tem todo o interesse que ela seja bem gerida, nomeadamente dois dos nossos associados que têm cerca de 5% da floresta portuguesa, em que, por exemplo, o risco de incêndio é baixíssimo, porque é floresta bem gerida, é floresta vigiada e onde se implementam boas práticas. O problema é o resto da floresta em Portugal e, portanto, nós que estamos neste painel temos que pensar no problema que está a montante, que é o que é que abastece a indústria que depois permite fazer os vários produtos que eu já elenquei há pouco. E enquanto não houver uma decisão deste governo e dos governos que precederam, não é? Está previsto neste momento um plano de transformação da floresta em Portugal que deverá ser apresentado até ao final deste ano, com medidas muito específicas para a floresta, nomeadamente ao nível da gestão. Se essa gestão passar a ser bem feita, e nós temos bons exemplos de gestão em Portugal, mas são minoritários, sobretudo vindos da indústria, então poderemos vir a ter matéria-prima suficiente, nomeadamente a nossa fileira que se abastece sobretudo de eucaliptos glóbulos, para que esta indústria possa ser verdadeiramente uma indústria de sucesso. Mas na opinião do Gonçalo, tem existido más decisões ou não tem havido decisão alguma?
As decisões vêm do passado, as decisões não vêm do presente. As decisões, nomeadamente relativamente à nossa fileira, por exemplo, no caso das arborizações de eucalipto, há uma limitação legal, não pode haver mais área de eucalipto. Relativamente às rearborizações, há entraves administrativos e depois temos um problema fulcral no nosso país, que é a questão do microfúndio. Ou seja, nós estamos a falar de pequenas parcelas de terreno que pertencem a pessoas que muitas vezes herdaram esses terrenos e que não estão minimamente interessadas em fazer a gestão ou que não têm incentivos a essa gestão. E é principalmente esse problema que tem que ser resolvido. E é aí que é uma intervenção do Estado. Exatamente, ou seja, isto não pode ser feito sem políticas públicas. Nós, por exemplo, na Beyond temos programas operacionais para incentivar a gestão dessas propriedades florestais, mas isto tem que ser feito a nível macro e através de políticas públicas, porque é impossível que uma indústria venha a gerir 3,3 milhões de hectares. E estas políticas públicas, apesar de serem feitas em floresta, que é 99% privada, são políticas públicas que depois impactam bens públicos, nomeadamente a diminuição dos incêndios em Portugal. José, como é que uma empresa já com décadas de história consegue continuar no mercado concorrendo com concorrentes em locais onde a regulamentação, a fiscalização, todas essas variáveis são tão diferentes e muitas vezes menos apertadas do que em Portugal e na zona euro? Sem dúvida. Ora bem, eu acho que isso às vezes é bom. Nós temos que ver sempre a história do copo meio cheio, porque essa regulamentação obriga a crescer as empresas rapidamente. Nós todos estamos de acordo que há excesso de regulamentação, porque o nosso player mais parecido connosco, os Estados Unidos, não tem uma regulamentação tão apertada como a Europa. Mas, de qualquer modo, e também convém citar que só os Estados Unidos, aliás, a Europa, em primeiro lugar, a seguir os Estados Unidos, somos os mais importantes produtores e consumidores de embalagem do mundo. Somos mais de 50% da produção e, portanto, a nível de legislação, eu julgo que temos que aceitar, é um desafio, e isso se calhar faz-nos ajudar a crescer mais as empresas, porque as empresas têm que descobrir outros processos, o caso da minha, que é uma PME, para combater com os grandes players, e cada vez mais a minha fileira está a ficar reduzida. O caso de Portugal, praticamente vão ficar 3 players, e portanto como é que uma empresa com esta dimensão consegue? É pela inovação, é por aí que temos que fazermos a diferença e atenção, nós estamos a falar... Consegue dar-nos alguns exemplos práticos dessa inovação? Muito. Nós recebemos um prémio aqui há 1 ano ou 2, a primeira embalagem inteligente, foi criada por nós. Ou seja, nós neste momento estamos em áreas, por exemplo, para produtos alimentares, mas não só, outras áreas de indústria, em que estamos a criar, através de revestimentos, como é evidente, tem que se usar alguns truques, e mesmo estamos a utilizar embalagens, neste momento estamos a começar a produzir, creio que até o final do primeiro semestre do próximo ano sejamos um dos maiores players europeus nesta área, ou seja, nós vamos tentar substituir uma coisa que é muito cara neste momento, que é a substituição da espuma e de esferovite. Nós temos já uma área de negócio dentro da transformação do papel que vai substituir, e já está a substituir, simplesmente, conforme o Manuel Delgado focou, o nosso negócio transporta mal, ou seja, a logística é muito cara e, portanto, possivelmente vamos ter que abrir fábricas por essa Europa fora. Não só exportar, mas também internacionalizar. Vai ter que ser por aí, porque senão vamos ter muita dificuldade, porque transporta mal a nossa área.
Manuel, eu vi que no terceiro trimestre as exportações da pasta de papel, papel e cartão subiram 13%. É essa a tendência que se espera para os próximos meses? É difícil explicar esses números da exportação e a estabilidade deles. Na área do papel velho, vou talvez falar um pouco de números macro do processo. Em Portugal temos sensivelmente um consumo específico de papel per capita na ordem dos 160 quilos ao ano. Desses 160 quilos vamos retirar o consumo de papéis higiênicos e sanitários que não são passíveis de ser reciclados. Graças a Deus. Na ordem... Não, mas os israelitas já estão a apanhar as fibras nos hectares. Atenção que já apanharam umas tentativas de aproveitar as fibras. Ou seja, dos 160 quilos per capita vamos tirar sensivelmente 22 quilos de papel ou 20... Há várias estatísticas, mas vamos dizer que é... Ou seja, temos 140 quilos per capita. Em Portugal estamos com uma taxa de recolha para reciclar da ordem dos 67%. Os nossos vizinhos em Espanha já estão com valores muito superiores, da ordem de 72%. Ou seja, em Portugal temos sensivelmente 790 mil toneladas de papel para reciclar. A capacidade de reciclagem em Portugal cifra-se nos 390 mil. Então, logo aí, papel recolhido para reciclar, somos exportadores. Exportadores, simplesmente na ordem dos 42%, ou seja, somos um país exportador, o que quer dizer que ainda há espaço em Portugal de fazer alguma coisa para aproveitar essas fibras, que no nosso caso é a floresta urbana que nós chamamos. Exportamos por essa via. Agora, se disserem assim, é correto exportar e os nossos associados exportam essencialmente para a Índia, Paquistão, Indonésia, para aquelas geografias. Quando estamos numa fase em que abordamos a sustentabilidade, a pegada de carbono dos produtos, custa-me compreender a pegada de carbono de um produto que foi recolhido aqui, vai à Índia e provavelmente ainda vai aqui chegar uma embalagem produzida na Índia. A pegada de carbono fica brutal. Como é que se consegue dar a volta a esse problema? É com incentivos aos empresários a fixarem-se em Portugal, a abrir empresas em Portugal? Eu penso que também poderá haver regulamentações mais a nível global, então estamos a falar da descarbonização a nível global. Também não temos, a Europa não tem que ser utópica em querer ir à frente do Green Deal, impor aqui regras apertadíssimas, tirando-nos competitividade. Mas eu acho que os negócios têm todos que assentar na lógica. Quando não vemos lógica, algo está errado. E aí terá que haver regulamentações a nível internacionais para combater um pouco essa falta de lógica nos negócios. Porque enviar papel daqui para uma Índia e vir de lá para a China não, que assim já puseram barreiras à importação de resíduos e outras coisas. Mas houve outras geografias que estão a importar bastante. Mas muitas das nossas exportações de Portugal na área dos associados é essencialmente através da exportação de matéria para reciclar. Já na área da embalagem, como falámos, o custo logístico é elevado e geralmente os fabricantes de embalagens conseguem atuar num raio de 400, 600 km. A partir daí perdem logo competitividade pelo volume a transportar e aí não somos grandes exportadores. Onde podemos ser exportadores e aí sim com muito potencial é em produtos de nicho, produtos de valor acrescentado, produto de luxo, aí temos potencial e em Portugal sabemos também fazer coisas bem feitas. Como por exemplo? Embalagem de luxo, valor acrescentado, caixas de perfume, temos cá potencial para pequeno volume e de alto valor acrescentado. Agora, se disser exportar uma caixa de cartão canelado, o modelo convencional, aí não, uma commodity, não somos competitivos e não é por aí o caminho. Não é por aí. Gonçalo, falávamos aqui do papel para reciclar e ao contrário do que se possa pensar, mesmo com a reciclagem com números satisfatórios, é sempre preciso papel novo. Como é que funciona este ciclo? Sim, basicamente eu acho que devemos aqui voltar um bocadinho à pureza dos factos. Estamos a falar de uma fileira em que a matéria-prima
é florestal, logo vegetal, logo natural, não é matéria-prima fóssil, ao contrário de outros setores, e depois estamos sempre a falar de produtos recicláveis. Portanto, este setor entra na perfeição naquilo que é a noção de economia circular. Ainda assim, e essa é uma questão técnica, não há um ciclo de reciclabilidade infinito, ou seja, de vez em quando tem que se meter dentro do ciclo fibra vegetal de raiz, e portanto é uma questão técnica, basta as pessoas pensarem, quando pomos uma embalagem no ecoponto do cartão, no ecoponto azul, essa embalagem não é reciclável ad eternum, essa embalagem tem um limite em termos de reciclabilidade. E por isso eu abordaria também outro tema aqui que é importante as pessoas perceberem. Estamos no mundo dos negócios, estamos no mundo de investidores, estamos no mundo da banca, que é precisamente esta indústria contribuir como contribui para toda uma circularidade, não é? E eu iria pegar naquilo que foi dito há pouco, que tem a ver com o regulatório, que afeta o nosso setor. Muito se falou aqui do contexto que nos rodeia. Eu colocaria a questão de outra forma. Não é o que é que os outros podem fazer ou deixar de fazer por nós, nomeadamente os Estados Unidos, França, Alemanha, China e por aí fora, é o que é que nós podemos fazer por nós mesmos. Ora bem, nós estamos no contexto de um mercado único, que é o mercado da União Europeia. Fomos muito afetados, duramente afetados, durante estes últimos 4 anos, com cerca de 90 diretivas, mais regulamentos oriundos do Green Deal, na primeira comissão von der Leyen, e chegou-se à conclusão que tinha sido exagerado e que havia necessidade de um equilíbrio. Que equilíbrio é esse? O equilíbrio já foi anunciado na famosa conferência de Antuérpia o ano passado e vai ser agarrado com unhas e dentes, espero eu, por esta segunda comissão von der Leyen, em que se deixará de falar de Green Deal para se falar de Industrial Clean Deal. Ou seja, a semântica aqui importa, porque chega-se à conclusão que não vale a pena a União Europeia continuar nesta busca desenfreada por uma sustentabilidade ambiental sem realismo económico. Ou seja, precisamos de um equilíbrio entre sustentabilidade ambiental, realismo económico, e o que precisamos em termos de políticas públicas da União Europeia, aliás já foi anunciado um pacote a semana passada, é financiamento ao nível da transição verde. Isso é que a indústria europeia precisa. É verdade que a indústria europeia tem que continuar no topo das preocupações ao nível da sustentabilidade ambiental e social, mas não pode continuar a destruir a indústria como está a destruir. E para isso é preciso financiamento para a transição verde. E é isso precisamente que nós pedimos a esta Comissão, e provavelmente esta Comissão tem uma noção mais pragmática do que tinha a Comissão anterior. Aliás, o contexto económico é diferente, o contexto geopolítico é diferente e, portanto, a Comissão tem a obrigação de interpretar esse contexto em que hoje em dia todas as empresas se movem para readaptar aquelas que são as suas políticas públicas. Ninguém está aqui a dizer que devemos ter menos ambição em termos de sustentabilidade ambiental. O que queremos passar como mensagem da indústria é que é preciso pragmatismo para adaptar os mecanismos de sustentabilidade ambiental e transição verde para podermos conviver com eles. E, portanto, nada melhor que ser a própria Comissão Europeia e o Parlamento Europeu a darem esse exemplo, porque há orçamento ao nível da União Europeia necessário e suficiente para financiar essa transição verde. José, gostava de ouvir também precisamente sobre esta questão das metas ambientais, como é que olha para elas e se existem ou não fundos, ajudas, apoios suficientes para que os empresários façam essa transição sem perder competitividade. Ora, eu estou inteiramente de acordo, porque realmente quem ouviu a tomada de posse da senhora von der Leyen, ela já foca várias vezes esse tema da desregulamentação de algumas áreas que nos estavam a criar alguns problemas em relação a mercados tão parecidos como o nosso, que é o caso dos Estados Unidos. Há um fator só que eu queria acrescentar aqui, que é muito importante, e eu julgo que as pessoas convém ter noção disso. A minha área, a área de embalagem, é uma área privilegiada. Eu explico porquê. Porque a área da embalagem cresce se, portanto, a capacidade, a população média, portanto,
a capacidade financeira da classe média melhorar, a área da embalagem melhora assustadoramente. E relativamente a essa história da regulamentação, eu queria dizer que há um novo programa, creio que vai entrar em vigor, que é o Horizon. Pelo menos já ouvi falar dele e já estive a ler alguma coisa sobre isso, em que apoia exatamente as empresas, poderá entrarmos nós apoiar a inovação e a transição energética, que, por exemplo, que também nos prejudicou muito nestes últimos anos com a história das guerras que têm acontecido. E, portanto, eu julgo que os apoios necessários estão previstos. Agora, é bom que eles sejam implementados, porque é muito bonito nós ouvirmos falar em fundos, como temos ouvido nestes últimos anos, e eles praticamente estão paralisados. As empresas muitas vezes há uma imensa burocracia. Não, alguns paralisaram antes de chegar, antes de conseguir esse. Agora parece que estão a querer andar, mas as empresas é essencial. Não foi por acaso, eu ouvi uma intervenção de uma pessoa no outro painel em que focou esse problema, quem está a ganhar com isso são os bancos, porque de facto os fundos são criados para as empresas, mas depois não dando sequência, as empresas não podem parar. Mas, portanto, referindo-me à questão ambiental, este programa Horizon tem a ver muito com isto e é bom que ele seja aplicado. Eu tenho muitas esperanças com esta leitura que fiz desta intervenção da Sra. Van der Leyen, que finalmente nós vamos ter mais flexibilidade, mais rapidez para o futuro. Manuel, o José falava já em duas das intervenções que fez da questão da inovação. O que é que está a ser feito no setor em matéria de tecnologia, de conhecimento, de ponte com as universidades? Como é que está a funcionar? Ora bem, a nível de inovação, no setor da embalagem, há muito o desenvolvimento da eco-inovação da embalagem, ou seja, hoje em dia, quando se coloca uma embalagem no mercado, tenta-se já ver o futuro da embalagem, a sua fase de utilização e a próxima fase da reciclabilidade dessa embalagem, ou seja, a redução dos complexos em produtos da embalagem. Essencialmente, inovação de produtos de imagem no produto. Há muita inovação também ao nível das fontes de energia para a indústria. Nomeadamente indústrias de consumidores de energia intensiva, há muito o foco na energia com recursos a fontes renováveis, nomeadamente biomassa, painéis fotovoltaicos, muitos desses projetos impulsionados pelo PRR, que as empresas estão a utilizar e estão a implementar. Inovação também nas fontes de energia. Depois toda a parte de inovação nas eficiências energéticas dentro de portas, ou seja, há muitas medidas na correta gestão da energia, na correta gestão dos recursos, também falo dos recursos hídricos que são fundamentais a sua preservação, ou seja, temos inovação no produto, na energia, em todos os recursos naturais, eficiência plena. Gonçalo, essa inovação é também necessária porque os consumidores de hoje estão mais exigentes? Sim, aliás, é preciso pensar em duas dimensões nesta fileira quando se fala de inovação. Ao nível da floresta, e como é que se melhora a floresta, melhoramento genético daquilo que são as árvores, porquê? Para se adaptarem às condições edafoclimáticas que existem em Portugal, para se adaptarem às secas que são cada vez mais severas e extremas e para ter uma produtividade mais alta. E depois há a dimensão industrial, que é a investigação precisamente aplicada a essa dimensão. Nós temos os produtos tradicionais da nossa fileira, que são a pasta, o papel e o cartão, e temos toda uma outra gama de produtos que são inovadores e que, por exemplo, daqui a muito pouco tempo podemos estar todos vestidos de fibras não sintéticas, mas de fibras naturais, o que seria muito desejável, porque quando pensamos em termos de desperdício e dos têxteis que vão para o lixo, a quantidade de anos que eles demoram a deteriorar-se completamente é enorme. Mas depois podemos estar a pensar, por exemplo, de estofos também de fibra natural, de cadeiras feitas de fibra natural. Portanto,
Portanto, é todo um conjunto, toda uma panóplia de produtos à nossa volta e que utilizamos diariamente que podem ser alvo de inovação e já estão a ser alvo de inovação e já estão uns patenteados, outros a ser patenteados. Há pouco, pelo colega dos moldes, foi dado o exemplo do copo de cartão com plástico lá dentro. É uma inovação que já está neste momento e que já é possível, por exemplo, nas embalagens de takeaway para a comida que vamos buscar. Qual era o problema? Uma sopa ou um molho, se a embalagem fosse só de cartão, iria amolecer a embalagem e teríamos ali um problema. Hoje em dia, um dos nossos associados já encontrou a solução industrial para isso e já faz embalagens de takeaway sem filtro de plástico que aguenta precisamente essas desvantagens que eram um problema até ao momento. E por isso vamos inovando nesta fileira e provavelmente a fileira hoje é uma coisa e amanhã será outra diferente. Nós estamos a ficar sem tempo. José, não lhe posso deixar de perguntar o que é uma embalagem inteligente. Há pouco falou disso, fiquei curiosa para terminar. A embalagem inteligente é uma embalagem que diz à pessoa que for buscar essa embalagem e informa o estado se ela foi atacada bacteriologicamente e se teve alguma temperatura fora daquilo que deve ser a temperatura ambiente. Portanto, a Caixa responde a isso através de uma mudança de cor. Nós criamos exatamente uma parceria com as universidades, aliás que tenho várias, embora tenha uma unidade interna de desenvolvimento e inovação, mas normalmente em parceria com universidades. E esse caso foi um caso desses. Nós realmente criamos através de uma impressão, e neste momento somos o único que temos isso em Portugal, em que fazemos essa informação, a pessoa praticamente lê aquilo automaticamente, se há mudança de cor, o tipo de cor que vai aparecer, responde-lhe realmente a essa necessidade. Eu só queria acrescentar, para terminar, José. Para terminar, relativamente à questão da inovação, há um fator que tem ajudado imenso a indústria de embalagem, eu estou a falar concretamente aqui neste caso, que é um negócio novo que apareceu nos últimos anos graças à pandemia. Nós temos de ver sempre o lado positivo. É que o crescimento do e-commerce, exatamente o online, fez explodir a área da embalagem. Portanto, eu tenho um setor só exclusivamente online. Portanto, eu exporto para países que nunca imaginava, conforme aqui foi provado, logisticamente não funcionam, mas no online funciona. Com esta nova realidade. Muito obrigada aos três, José, Gonçalo, Manuel, pelas nossas palavras e disponibilidade esta tarde. Obrigado.